Você já se perguntou o que faz um líder realmente inspirador? O que diferencia aqueles que conseguem mobilizar multidões, superar crises e transformar realidades? Será que é carisma, inteligência ou algo mais profundo? Hoje, vamos mergulhar na incrível história de Neemias, um homem que, sem status ou riqueza, conseguiu mobilizar um povo inteiro para reconstruir uma cidade destruída. E o mais impressionante, os mesmos princípios que ele usou podem ser aplicados por você, seja no seu negócio, na sua equipe ou até na sua vida pessoal. Então, fique comigo até o final, porque este vídeo pode mudar completamente sua visão sobre liderança. Neemias é um exemplo fascinante de liderança visionária e eficaz. Ele não era rei, general ou um milionário influente, mas tinha algo que poucos possuem: a capacidade de enxergar o futuro antes que ele acontecesse, planejar estrategicamente, motivar pessoas e superar críticas sem perder o foco. A história dele nos ensina que liderança não tem a ver com títulos, mas com atitude e propósito. Talvez você esteja liderando um time no trabalho, um projeto social, uma igreja, ou até mesmo sua família. E como qualquer líder, você já deve ter enfrentado desafios: falta de apoio, resistência às mudanças, críticas e até momentos de desânimo. Mas hoje, vamos aprender com Neemias como superar esses obstáculos e se tornar um líder que transforma realidades. Neemias viveu num tempo em que Jerusalém estava em ruínas. Os muros da cidade estavam destruídos, o povo estava desmotivado e vulnerável aos inimigos. Imagine viver em um lugar onde não há segurança, onde a destruição é constante e a esperança parece perdida. Essa era a situação de Jerusalém. Mas Neemias não aceitou isso como um destino final. Ele teve uma visão clara de reconstrução, planejou com inteligência, mobilizou pessoas e enfrentou opositores para ver sua missão cumprida. E é exatamente sobre isso que falaremos hoje. Os 4 pilares que fizeram de Neemias um líder transformador. Vamos ver como a visão clara, o planejamento estratégico, a mobilização de pessoas e a resiliência diante das críticas podem transformar sua forma de liderar. Se você deseja aprender como se tornar um líder melhor, capaz de engajar pessoas, superar desafios e fazer a diferença, este vídeo é para você. Agora, vamos ao primeiro pilar da liderança transformadora. O primeiro grande segredo da liderança de Neemias foi a visão clara. Antes de qualquer coisa, ele enxergou a necessidade de reconstrução. Ele soube identificar o problema e imaginar a solução antes mesmo de começar a agir. E isso é algo que todo líder precisa ter: a capacidade de enxergar antes dos outros. Neemias ficou sabendo da situação de Jerusalém quando ainda estava na Pérsia, servindo ao rei Artaxerxes como copeiro. Quando ouviu que os muros estavam em ruínas, ele não apenas lamentou, mas começou a planejar mentalmente o que deveria ser feito. Ele não saiu correndo para tentar resolver tudo sem um plano. Primeiro, ele orou, refletiu e buscou clareza sobre a missão. Isso nos ensina um princípio poderoso: líderes eficazes não apenas reagem a problemas, eles enxergam oportunidades no meio das dificuldades. Pense nos grandes líderes modernos. Steve Jobs, por exemplo, visualizou um futuro onde tecnologia e design se fundiriam perfeitamente, antes mesmo de o mundo perceber essa necessidade. Elon Musk enxergou a possibilidade de uma revolução nos transportes antes de os carros elétricos se tornarem uma tendência global. E o que isso significa para você? Se você deseja ser um líder transformador, precisa desenvolver essa capacidade de enxergar antes dos outros. Pergunte-se: qual é a grande necessidade ao seu redor que ninguém está vendo? Qual mudança precisa acontecer e como você pode ser parte dessa solução? Mas ter uma visão clara não é suficiente. O segundo grande pilar da liderança transformadora é o planejamento estratégico. Neemias não apenas teve uma ideia brilhante, ele fez um plano detalhado antes de agir. Ele sabia que para reconstruir os muros de Jerusalém, precisaria de materiais, permissão do rei e do apoio do povo. Então, em vez de sair correndo, ele preparou tudo com antecedência. Quando finalmente se apresentou ao rei, ele já sabia exatamente o que pedir: cartas de autorização, escolta para garantir sua segurança e os recursos necessários para a obra.
Isso nos mostra que a paixão sem planejamento pode ser um desastre. Quantas pessoas têm sonhos incríveis, mas falham porque não planejam adequadamente? Elon Musk, antes de lançar a Tesla, passou anos planejando e captando investimentos para garantir que o projeto fosse viável. Steve Jobs, antes de revolucionar a tecnologia, traçou uma estratégia detalhada sobre como o design e a inovação precisavam se integrar nos produtos da Apple. Então, aqui está a lição. Antes de iniciar qualquer projeto, pergunte-se: quais recursos eu preciso? Quem pode me ajudar? Quais são os possíveis obstáculos? Planeje antes de agir, como Neemias fez. Agora, ter uma visão clara e um planejamento estratégico ainda não são suficientes se você não conseguir mobilizar pessoas. Esse é o terceiro pilar da liderança transformadora. Neemias entendeu que não poderia reconstruir os muros sozinho. Ele envolveu o povo na missão, dando a cada um papel específico. Ele soube delegar, motivar e fazer com que cada pessoa sentisse que estava contribuindo para algo maior. Grandes líderes sabem que sozinhos não podem ir longe. Steve Jobs não construiu a Apple sozinho. Ele tinha uma equipe talentosa ao seu redor. Elon Musk não desenvolveu a Tesla e a SpaceX sozinho. Ele soube reunir mentes brilhantes para trabalhar com ele. Se você deseja liderar com eficácia, precisa aprender a envolver pessoas na sua visão. Delegue, motive, faça com que as pessoas sintam que fazem parte de algo maior. Mas mesmo com uma visão clara, um plano estratégico e uma equipe engajada, todo líder enfrenta desafios. E é aqui que entra o quarto pilar: resiliência diante das críticas. Neemias enfrentou forte oposição. Sanbalat e Tobias zombaram dele, tentaram intimidá-lo e até planejaram ataques contra a reconstrução dos muros. Mas Neemias não se deixou abalar. Ele manteve o foco e continuou avançando. Grandes líderes sempre enfrentam resistência. Steve Jobs foi demitido da própria empresa antes de voltar e transformá-la na gigante que conhecemos. Elon Musk foi ridicularizado quando começou a investir em carros elétricos. A pergunta é: como você lida com críticas e oposição? Os verdadeiros líderes não se deixam paralisar pelas vozes contrárias. Eles se mantêm firmes na visão e continuam avançando. Agora que você conhece os 4 pilares da liderança transformadora, chegou o momento de aplicar isso na sua vida. Seja qual for o seu projeto, pergunte-se: você tem uma visão clara? Está planejando estrategicamente? Consegue mobilizar pessoas? Está pronto para enfrentar críticas sem perder o foco? A liderança não é sobre títulos ou cargos. É sobre atitude, propósito e perseverança. Se você aplicar esses princípios, poderá transformar não apenas sua vida, mas também o mundo ao seu redor. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E me conte nos comentários: qual desses pilares você precisa fortalecer hoje? Nos vemos no próximo vídeo.